Olá! Os adventistas creem na permanência dos dons espirituais, inclusive no dom de profecia, um elemento poderoso para orientar o povo de Deus, especialmente nos últimos dias. Por isso, os adventistas reconhecem a manifestação desse dom na pessoa de Ellen White, durante o seu ministério profético de aproximadamente 70 anos. Entretanto, mesmo durante a vida da autora, até os dias contemporâneos, há pessoas que rejeitam esse dom. Alguns por ignorância, outros por decisões racionalistas. É difícil determinar completamente todas as razões para essas críticas, uma vez que nós poderíamos encontrar tantas motivações quanto críticas existem. Nesse vídeo nós condensamos algumas dessas motivações e vamos analisá-las oferecendo algumas ponderações. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto desse vídeo, vale lembrar que esse canal tem falado bastante das relações da pós-modernidade com a fé cristã. Se você se interessa por esse conteúdo, se você tem algumas dúvidas, se você quer se aprofundar mais em alguns aspectos da espiritualidade bíblica, existem vários vídeos aqui sobre esses assuntos. E você é convidado a se unir ao canal. Queremos contar com a sua companhia e por isso pedimos que você se inscreva e não apenas isso, mas ative também as notificações. No próximo mês, o mês de outubro, conforme já anunciado, nós traremos aqui uma série de vídeos, 3 para ser mais exato, sobre a igreja emergente. Há muitos materiais sobre igrejas emergentes na internet, seja em termos de vídeos ou mesmo de textos. Mas infelizmente nem todos apresentam fontes confiáveis ou realmente são fruto de uma pesquisa cuidadosa. O que nós vamos abordar nessa série é resultado da minha dissertação de mestrado. E o que nós vamos apresentar aqui de forma resumida é aquilo que eu pude apurar durante o meu processo de pesquisa. Dito tudo isso, vamos ao nosso tema. Vamos apresentar agora as 5 razões que as pessoas geralmente usam para rejeitar os testemunhos de Ellen White. Primeira razão, alguns alegam que se os escritos de Ellen White representam a luz menor, nós deveríamos ficar apenas com a luz maior, ou seja, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Alguns adventistas da década de 70 se apegaram a essa declaração da própria Ellen White, segundo a qual os seus escritos representam a luz menor, para rebaixar os escritos da autora. Isso porque estavam seguindo tendências liberais que entendiam de forma mais humana o processo de revelação e inspiração. Existe aqui uma série de 2 vídeos no canal falando sobre modelos de revelação e inspiração. Eu vou deixar na descrição e você pode também saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Há também o famoso caso de Desmond Ford, para quem Ellen White tinha apenas autoridade pastoral. Assim ele podia se justificar quando divergisse dela em questões teológicas. De fato, poderíamos dizer que Ellen White tinha uma inspiração menor em relação aos profetas bíblicos? Essa argumentação é precária porque não existem níveis de inspiração. Ou o autor ele é inspirado ou ele não é inspirado. Paulo observa na sua segunda carta a Timóteo que toda a Escritura é inspirada, ou seja, os autores bíblicos todos foram movidos pelo Espírito Santo sem que houvesse graus que definisse quem é mais ou menos inspirado. Os próprios autores bíblicos, quando falam em nome do Senhor, reconhecem a sua inspiração, embora não detalhem exatamente como isso aconteceu. Boa parte dos teólogos adventistas tem entendido essa expressão de Ellen White, luz menor, como se referindo à aplicação mais restrita dos seus escritos, ou seja, direcionada para aqueles que viveriam nos últimos tempos da história desse mundo, enquanto a Bíblia tem conceitos que foram usados durante toda a história do povo de Deus. A sua aplicação é muito mais abrangente. Infelizmente, alguns usam esse termo luz menor para se referir a um suposto conflito inerente entre os escritos de Ellen White e os escritos bíblicos, como se esse conflito fosse insuperável. Isso nos leva à segunda razão alegada para rejeitar os escritos de Ellen White. Alguns argumentam que a autora apresenta conceitos
que não estão presentes no texto bíblico, indo além, portanto, do que a Bíblia diz. Na década de 90, Steve Dale, que era um pastor adventista liberal, escreveu um livro chamado Adventismo para uma Nova Geração. Em algum momento do livro, ele argumenta que se os escritos de Ellen White contradizem a Bíblia, nós não devemos ter dúvida e ficar com os escritos bíblicos, rejeitando o que a autora escreveu. Essa era a maneira de Dale de solucionar aparentes contradições entre os testemunhos de Ellen White e aquilo que a Bíblia diz. A maior falha dessa abordagem é ignorar que se dois escritos se autodefinem como inspirados e entram em contradição, isso nos levaria a questionar a própria veracidade da revelação ou simplesmente a admitir que um deles não é de fato inspirado. Nesse ponto temos de nos lembrar do conselho de Paulo: ouvide tudo e retende o que é bom. Esse conselho não deve ser tomado, como muitos o fazem, como se o cristão devesse assistir todas as coisas, ler todos os livros e tentar extrair coisas positivas de materiais seculares altamente questionáveis. Paulo está restringindo o seu assunto aí à profecia. Em outras palavras, quando vocês estiverem diante de uma manifestação profética, rechacem o profeta quando aquilo que ele disser não for condizente com o material bíblico e aceitem aquele profeta que não se contradisser e, pelo contrário, reafirmar princípios que são compatíveis com a Bíblia. Outra objeção à ideia de que Ellen White vai além da Bíblia é simplesmente entender que se ela repetisse exatamente o que a Bíblia já disse, não haveria qualquer necessidade de termos os seus escritos. A verdade de Deus é progressiva. Veja o exemplo de Mateus 24. Ali no seu sermão profético, Jesus explora e vai além de alguns conceitos já presentes no livro bíblico de Daniel. Posteriormente, Paulo, quando fala daquilo que vai acontecer nos últimos dias, também usa como base o que Jesus disse e expande esses conceitos. Sempre o profeta posterior vai expandir aquilo que foi dito antes. O próprio Jesus critica os líderes religiosos dos seus dias por valorizar os profetas do passado e rejeitar os profetas contemporâneos. Parece que essa tendência permanece até os nossos dias. Em parte, a confusão relacionada aos escritos de Ellen White também tem que ver com a ideia que a cultura influenciou aquilo que ela escreveu. E isso nos leva à terceira razão alegada para rejeitar os seus escritos. Os escritos de Ellen White representam a visão particular da sua autora, uma senhora vitoriana que viveu num contexto de evangelicalismo tradicional. Quando você estuda os escritos de qualquer profeta, é sempre oportuno entender um pouco melhor a época em que ele viveu, o que ajuda a lançar luz sobre os seus escritos. Desafortunadamente, a alta crítica do século XVIII, século XIX, daí por diante, acabou retirando da compreensão profética o elemento sobrenatural, fazendo com que o profeta fosse apenas um filho de sua época. Logo, as Escrituras deixaram de ser consideradas a inspirada palavra de Deus para serem apenas o resultado de experiências místicas de alguns homens que resolveram relatá-las. A influência desse método ainda sobrevive e muitos teólogos adventistas também foram afetados por essa mesma metodologia. E não tardou para que aplicassem a autocrítica não apenas à Bíblia, mas também aos escritos de Ellen White. Logo, embora o que ela escreveu seja interessante e você possa extrair um princípio aqui e outro acolá, boa parte está contaminada pela própria cultura daquela época e teria pouco a dizer a homens e mulheres do século XXI. Isso se reflete numa afirmação feita por muitos de que aquilo que Ellen White escreveu é apenas conselho e não deve ser tomado tão a sério, de forma tão literal. E conselho, você sabe, pratica quem quer. Se por um lado não podemos rejeitar completamente a influência da cultura, havendo mesmo Deus se sujeitado a ela em algumas ocasiões para se comunicar com os seres humanos, como quando Jesus veio à Palestina do primeiro século e se vestia e falava de forma a ser inteligível pelas pessoas que estavam ao seu redor dentro de uma mesma cultura. Por outro lado, temos que ser bastante
bastante cautelosos, porque Deus transcende a cultura e aquilo que a palavra ensina está acima de valores meramente humanos. A revelação de Deus, embora se expresse em termos de uma determinada cultura, a transcende porque é fruto da obra do Espírito Santo que se revelou por meio de homens em determinado tempo e espaço. Em conexão com essa crítica que tenta datar os escritos de Ellen White, há alguns que argumentam que aquilo que ela escreveu é fruto de uma mentalidade legalista, pertencente a um outro estágio do movimento evangélico. Chegamos, portanto, à quarta crítica, aquela que afirma que os escritos de Ellen White são legalistas. As normas de namoro, vestuário, alimentação, conduta cristã e outros tópicos encontrados nos escritos de Ellen White parecem bastante severas, exageradas e mesmo antiquadas. Como sustentá-las? Algumas até parecem mesmo demasiado constrangedoras para ser tratadas em público. Evidentemente, a sua forte ênfase na lei de Deus e a observância do quarto mandamento especial já são, por natureza, taxadas de legalistas por cristãos de outras denominações evangélicas. Seria, portanto, a própria Bíblia uma fonte de legalismo? Aqui temos que fazer uma separação bastante útil. Aquilo que é de fato legalismo e essa mentalidade toda tolerante que tem afetado mesmo os cristãos na pós-modernidade. Evidentemente, o cristianismo bíblico é muito completo, envolvendo, permeando todas as áreas da vida. Paulo chega a dizer até aquilo em que o cristão precisa pensar. Pasme, para sustentar a rejeição de pontos específicos nos escritos de Ellen White, mesmo alguns adventistas têm recorrido à acusação de que aquilo que ela escreveu em determinadas partes é fruto do escrito de outros autores que ela teria copiado indevidamente. Chegamos então aí à nossa última e talvez mais grave crítica aos testemunhos de Ellen White. A de que os escritos de Ellen White são resultado de plágio e constantes alterações da parte de seus secretários e seus representantes patrimoniais. Desde a publicação de The White Lie, de Walter Ea, várias acusações ad hominem têm se multiplicado contra Ellen White, especialmente a de plagiadora. A gente tem que se lembrar também de D.M. Cartwright, o primeiro grande apóstata do movimento adventista, que, ao sair, fez diversas acusações e também a acusação de plagiadora a Ellen White. De fato, esse argumento só foi se sofisticando com o tempo. E temos de observar que Ellen White, ao escrever as suas visões e os conselhos para a igreja, muitas vezes se apropriou de expressões de outros autores, que ela considerava terem escrito o seu pensamento de uma forma como ela mesma não poderia ter feito. A gente modernamente continua fazendo isso por meio de citações. Toda vez que você faz um trabalho acadêmico, ou mesmo em trabalhos onde você tem um certo cuidado com as fontes, você precisa citar alguma coisa, a autoridades que merecem ser mencionadas ou simplesmente a frases que alguém já disse e disse melhor do que você seria capaz de dizer. Essa é a necessidade que nós temos de citar outros autores. É claro que hoje existem maneiras no texto de você discriminar aquilo que é seu daquilo que você está citando, quando na época de Ellen White isso não estava ainda regulamentado. Não existiam notas de rodapé e, portanto, a autora não as usa. Por acaso isso diminui a inspiração dos seus escritos? Temos que perceber que mesmo na Bíblia, autores inspirados também citam outros autores seculares. Judas cita o evangelho apócrifo de 1 Enoque e Paulo faz referência a um poeta pagão, Arato, na obra Os Fenômenos. A inspiração pode selecionar materiais não inspirados e usá-los de acordo com os seus propósitos. É muito frequente que essa acusação de plágio ela parta daqueles que rejeitam pontos da revelação que contrariem suas próprias opiniões. Eu me lembro de uma senhora que eu encontrei na Penha, em São Paulo,
que não queria acreditar que Mateus 28 fosse um texto original. Para ela era um acréscimo, era um erro de tradução, simplesmente porque ela não poderia aceitar a doutrina da Trindade. Infelizmente para ela, o texto é esse mesmo, e ter de aceitar o texto implica em aceitar a Trindade. A revelação não foi feita para se adequar ao nosso gosto, é o contrário. Nós é que temos que moldar opiniões, visão de mundo, gostos pessoais, aquilo que Deus estabeleceu e que é de fato o melhor para nós. Diante de tudo que nós falamos aqui, só existem duas opções: ou cremos ou descremos. E quando tomamos essa decisão, claro, uma decisão cuidadosa, por meio da oração, uma decisão calcada em estudo sério, nós realmente passamos a agir em função da decisão que tomamos. Há muitas pessoas que rejeitam os escritos de Ellen White e essa dúvida, esse ceticismo fica latente até o momento em que elas encontram uma brecha para rejeitá-la totalmente, e muitas vezes isso leva à rejeição dos princípios da Igreja Adventista e consequente abandono da fé. Ressalto também que muitas das críticas feitas a Ellen White, inclusive aquelas que eu mencionei, podem se voltar contra a Bíblia. E há de fato estudiosos, sejam eles agnósticos ou mesmo cristãos liberais, que usam essas mesmas críticas para rejeitar alguns pontos da Palavra de Deus ou relativizá-la, diminuindo a sua importância. É sempre muito perigoso quando a racionalidade humana tenta se impor sobre os escritos de profetas canônicos ou não canônicos, porque o ser humano falha quando Deus, na sua revelação, não falha. Deus zela pela sua palavra. Aceitá-la é o melhor que cada ser humano pode fazer pela sua segurança eterna. E você, o que pensa sobre esse assunto? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Você também pode conhecer a minha página no Facebook e no Academia Edu, onde existem artigos elaborados tratando dessas questões pontuais que são extremamente importantes para a fé cristã contemporânea. A gente se vê na próxima semana, onde nós falaremos de outro assunto igualmente importante. Um forte abraço, Deus abençoe você.